Boa tarde, nono ano, como vocês estão? Tudo bem? Hoje, 13 de outubro, 3h30 em ponto. A aula começou 3h30 em ponto, então ela vai acabar no horário certinho, vocês sabem como é que é. Última aula da tarde, aula de língua portuguesa, comigo, professora Mônica. Hoje temos uma convidada aqui e é uma professora de ciência, gente. Eu vim aqui dando as boas tardes, as boas-vindas, não é? Olha, o nome da aula, professora Cíntia, é Mudando o Clima, Mudam-se as Perspectivas. A gente vai falar de clima, e não é aquele clima de romance, não é, é outro clima, é o clima que tem a ver com aquilo que você sabe, aquilo que você veio aqui falar. Sim. Não é, professora? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Olá, pessoal do nono ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu me chamo professora Cíntia e eu ministro aulas de Ciências e Biologia. Hoje nós vamos falar sobre o clima, sobre a natureza e tudo que envolve aí os aspectos naturais. Ô, Cíntia, aproveita e já faz a apresentação da aula, por favor. Sim. Na Então, tela. a apresentação da nossa aula de hoje. Tema da aula: argumentação e reflexão crítica. É para o nono ano, como vocês sabem, e as habilidades que nós vamos trabalhar hoje. Identificar o uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação das fontes de informação, entre outros, e textos argumentativos. Sim, a gente vai falar de textos argumentativos aí, pelo menos esse mês ainda, galerinha do nono ano. Segura firme aí. Professores e alunos, não sei se vocês estão com esse material aí em mãos, mas essa aula é a aula 1, que se chama Reflexão Temática do Material Aprender Sempre, volume 3. E nós vamos agora, a partir dessa semana de outubro, falar desse material. E aí vocês viram aí que cada sequência tem um número de aulas, a gente vai adaptar cada sequência para 2 semanas aqui no Centro de Mídias. Tudo bem? Hoje é a aula 1, tá? Que ela se chama Reflexão Temática. Nessa semana, no Dia das Crianças, os professores estão com camisetas dos heróis, e eu, antes de começar a falar os objetivos, deixa eu mostrar para vocês que eu estou aqui com a camiseta. Olha só. Olha, bonita. Eu vim com a camiseta, gente. O Moi disse para mim, né, Moi, que isso daqui é I love you, não é? I love you em Libras. Isso daqui é do Diário de Especial. Porque, para mim, o herói é o PC Blogueirinho. Vocês lembram da aula de quinta-feira? Aí, PC Blogueirinho, aí, ó, vim com a sua camiseta, vim representando. Eles são os verdadeiros heróis que ensinam para a gente muita coisa e me salvam de muita coisa também. Quero mandar um beijo, tratando-se de pessoas especiais, aí quero mandar um beijo para o Thales e para a mãe dele, a Tati, que entraram em contato comigo. Um beijo para vocês aí, ó. Tati está acompanhando a aula com o Thales, não é? Vamos ver quais são os objetivos de hoje. Propor uma reflexão acerca da temática das mudanças climáticas e formular pontos de vista sobre a temática das mudanças climáticas. Eu já vou emendar aqui, ó. Vamos abrir o chat. Bora botar o chat para ferver. Você viu se está aberto aí, professora Cíntia? Está aberto, sim. Está tudo em ordem. A galera já está dando aí oi, buenas Olá, tardes. professora nova. Eles têm aquele bordão. O professor Mauro está diferente. Que o Mauro está sumido por aqui, não é? E a galera já está respondendo. O que é reflexão? Já pegou alguma resposta legal aí? Já aprendeu a mexer aí? É muito rápido, né, pessoal? É muito rápido para a gente pegar aqui, mas tem algumas respostas interessantes. Reflexão é o que você pensa. Reflexão é o que você imagina. Boa. Sobre determinado assunto. Tem muita gente aqui em redundância. A redundância é você falar a mesma coisa com as mesmas palavras. Aí estão falando assim: reflexão é refletir sobre algo. Reflexão é uma maneira de refletir. Gente, refletir é tudo que vem aqui, não é? Da razão. Então, é melhor a gente pensar que reflexão é exercer um pensamento acerca de uma coisa específica, você não acha? Sim, sim. Conseguiu aí ver mais alguma coisa interessante? Olha, Caína Emerson diz que pensar a respeito de algo ou algum assunto. Isso. E aí, como é que você vai pensar sobre isso? Como é que você coloca esse pensamento? Eu posso falar que a reflexão é baseada em achismo, porque quando eu falo assim, olha, eu acho,
eu acho que você ficaria muito bonita ruiva. Por que você não pinta seu cabelo de vermelho? Isso é uma reflexão? O que você acha? Eu acho que reflexão é o que eu faço a partir disso. Eu vou refletir se eu vou ficar bem com esse tipo de cabelo. Aí você vai ficar pensando Eu vou ficar sobre pensando isso, sobre isso e tirar uma criando- conclusão. criando hipóteses. Sim. Aham. Então, gente, reflexão vai além do achismo, além do que só eu acho. É uma coisa mais profunda. É pensar, mas ir além, entendeu? E aí eu emendo, porque a gente aqui, nessas acolhidas, a gente aciona conhecimentos prévios de vocês. E agora, o que lhe vem à mente ao comparar estas imagens? Nós temos 2 imagens aí, não é, Cíntia? Sim, nós temos 2 imagens. Eu vou descrever a primeira imagem para vocês. Na primeira imagem, nós temos um coqueiro, nós temos um céu azul, um sol brilhante, temos nuvens, temos um solo que aparentemente está quente, porque está alaranjado, temos alguma vegetação. E na segunda imagem, professora? Aí é tudo preto e branco, o solo parece estar rachado, deve estar bem seco. E quando eles colocam preto e branco, parece que está até tristeza, não é? Tem até alguma coisa de tristeza. Tá cinza, né? Será que é um antes e depois? O que eles estão falando para a gente no chat? O que lhe vem à mente ao comparar agora, gente? Olha para mim aqui. Quero que vocês estabeleçam uma comparação. Ver aí uma e a outra e ver se tem diferenças ou semelhanças e que reflexão ela lhes traz, alunos. E aí, o que eles colocaram para a gente sobre as imagens, Cíntia? O Matheus colocou assim, uma seca, porque não há chuva. O Caio Gabriel disse, o mundo cinza. O Tiago Marcel diz, me lembra seca. O Pedro aqui, ele foi assim, a luz versus a escuridão. Ou podia até ser, né? Fiz até aqui pensando uma coisa boa, uma reflexão. Coisa ruim. Fiz outra reflexão. O Murilo pensou em verão e depois em deserto, uma ilha e uma ilha de outro universo, disse a Isa Cleona. E aí tem, o professor Petronilho já pensou, minha terra tem palmeiras, e depois é a minha terra sem palmeiras de hoje, que é a segunda imagem. Ele fez outra reflexão Fez a respeito. outra reflexão, bem legal. Sim. A Camila disse os prós e os contras, uma coisa boa e uma coisa ruim, pode ser alegria e tristeza, como disse a Emily Eduarda. Pois é, gente, quando a gente compara essas duas, a gente está vendo que alguma coisa mudou. Houve mudança aí, certo? Houve mudança, mas por que será, né? Por que Cabe a será? reflexão. Aí a gente começa num exercício que está aí no seu caderno. Gente, eu abri. Digam para mim assim, sim ou não, alunos do nono, vocês estão com esse material Aprender Sempre, volume 3, com vocês aí em mãos? Hein? Sim ou não? A maioria dizendo não? A maioria dizendo, tem muito aluno que está com material, né, Cíntia? Sim, tem bastante aluno colocando que sim. Bastante dizendo que sim, mas alguns falando que Que não. não. Vou falar para vocês, olha, essas aulas todas, do Fundamental e Média, que todas agora de Matemática e Língua Portuguesa, são baseadas nesse material. Vocês podem ir jogar no Google um site lá, EFAPE, EFAPE, Materiais de Apoio. Você vai encontrar Aprender Sempre, volume 3, nono ano, é o material que a gente está trabalhando hoje. E eu estou aqui com ele aberto aqui, abri aqui pelo Google, e vi que na página 3 a gente tem que fazer um levantamento, uma sondagem com vocês. Na tela, o que você entende, aluno ou aluna do nono ano, por mudanças climáticas? 2, o que vem provocando o aumento da temperatura? E 3, quais são as consequências que a humanidade está sofrendo ou pode vir a sofrer por conta do aumento da temperatura? Aluno e aluna, vem comigo aqui. Esse exercício é fundamental para as próximas aulas, principalmente para a culminância dessa sequência. Então, como vocês sabem, né, eu sou a louca do chat, eu stalkeio tudo. Eu preciso muito que vocês respondam com carinho. E se vocês não tiverem tantas respostas aí, porque a gente tem 15 é o limite, né? Eu vou pedir para vocês escolherem 1, 2 ou 3, colocar para mim assim, 1 e a resposta, 2 a resposta, 3 a resposta.
Nós aqui, eu acho que eu vou dar 1 minutinho e meio para vocês, porque a gente vai caçar, eu vou caçar, copiar e colar mesmo várias respostas, mas eu preciso de respostas das 3 perguntas. Vou dar 1 minutinho e meio para vocês agora no chat colocarem para a gente respostas que vão ficar na tela, tá bom? Ai, ai, a gente tá aqui, ó, doidíssimas, coletando, né não, Cíntia? Todas Bora as lá. informações. Então, vamos tentar pegar algumas aqui? O que você, aluno ou aluna, entende por mudanças climáticas? Eu peguei uma aqui, olha, que aí eu falo, às vezes eles ficam muito redundantes, né? Mudanças climáticas, mudanças no clima. Falou a mesma coisa com outras palavras. Tem alguma coisa diferente aí, Cíntia? Olha, a Tawane diz assim: mudanças climáticas para mim é a mudança do clima, o sol depois da chuva. Será? O solo depois da chuva? O sol depois da chuva. Ah, A Emily diz assim: são mudanças de temperatura, poluição, aquecimento global, por exemplo. Que mais? Você E pegou aí- alguma? não, alguém. Não, tem mais aqui, ó. Mudanças de tempo. Tem gente falando que a mudança climática é o tempo mudando. Sim, tem a ver, tem a ver. Aí já usou outra palavra dentro do seu vocabulário, aí fica melhor pra gente. Sim. O que vem provocando o aumento da temperatura, Cíntia? Eles responderam o quê? Bom, aqui Conseguiu achar alguma? dá 2, ó, queimadas, poluição, aquecimento global. Que mais? Eu não peguei alguns nomes. Não mas precisa vamos lá. pegar nomes, mas olha, tem aqui falando para mim que a poluição vem provocando o aumento da temperatura. O Kaique. A poluição vem aumentando. Só a poluição ou tem outros fatores? Aí você conseguiu ver outros fatores? Aqui a Amanda diz desmatamentos. Boa. E vamos tentar pegar algumas da 3? Quais são as consequências que a humanidade está sofrendo ou pode vir a sofrer por conta deste aumento? Será que os alunos sabem alguma coisa? Olha, Mônica, aqui tem muitos alunos dizendo aquecimento global. Ah, eu também estou percebendo isso. Muitos. Estou percebendo. Aqui teve uma professora bem legal. Ela colocou umas coisas bem pontuais. A professora Cleo. Cleo, ela disse para a gente assim: escassez de produtos em nossa mesa, aumento de preços, etc. Olha só, ela foi além. Acho que ela partiu para uma reflexão. Ela foi mais Depois do que os profunda. alunos. Vou pegar aqui essa resposta para mim, que vocês não sabem que a gente está coletando respostas aqui. E aí a gente fez nossa sondagem, nosso momento inicial. A gente pensou lá sobre alguma coisa sobre um antes e depois, sobre clima. A gente viu ali algo sobre mudanças climáticas, que se trata de tempo. E a gente tem o texto 1 da aula, o que o Brasil ganha com as mudanças climáticas. E eu trouxe esse texto em formato podcast, porque, né? Eu adoro gravar podcast. E, além do mais, porque eu achei que parecia uma coisa meio, um texto meio jornalístico, e aí poderia parecer como uma notícia. E vocês vão ver que eu gravei para vocês esse podcast. Podemos dar o play, produção? Leitura do texto 1.
O que o Brasil ganha com as mudanças climáticas? Por Marcus Buckeridge, que é diretor do Instituto de Biociências da USP e presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. O Brasil precisa acordar. Diante do maior desafio já enfrentado pela humanidade, a mudança climática global, o país tem à sua frente uma janela de 1 a 2 décadas para despertar. Precisa intensificar programas de adaptação que, ao mesmo tempo, aproveitem as oportunidades que o enfrentamento das consequências desse grande problema oferece. Evidências científicas mostram que, até meados de 2040, o mundo deverá atingir a marca de 1,5 graus Celsius, caso continuemos emitindo gases de efeito estufa como ainda fazemos hoje. As pessoas perguntam, mas o que significa para mim essa pequena variação de apenas 1 grau Celsius? De fato, 1 grau Celsius ou mesmo 1,5 ou até 3 graus Celsius podem significar muito pouco se considerarmos nossas preferências pessoais. Porém, uma variação na temperatura média mundial de 1,5 graus Celsius implica variações de temperatura, chuvas e vários eventos climáticos bem mais amplos e intensos do que o significado pessoal de 1,5 graus Celsius. Os efeitos climáticos são, sobretudo, o que os climatologistas chamam de eventos extremos, ou seja, mudanças no clima local que provocam enchentes, secas, ondas de calor, etc. A frequência desse tipo de evento já vem aumentando em vários lugares do planeta. Em outras palavras, teremos um maior número de noites quentes, maior frequência de tempestades, maior probabilidade de ocorrência de eventos mais fortes, como furacões e tornados. Tudo isso exacerba os riscos relacionados à saúde humana, infraestrutura das cidades, a agricultura e muitos outros setores da sociedade. A Conferência das Partes, COP21, realizada em Paris em 2015, encomendou um relatório especial ao painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC da ONU. Os governos querem saber o que fazer para evitar que o mundo ultrapasse a marca de 1,5 graus Celsius. O IPCC reuniu 91 pesquisadores de 40 países que trabalharam durante 2 anos com a contribuição de mais de 133 pesquisadores de todo o mundo. Os cientistas do IPCC examinaram mais de 6.000 publicações científicas e responderam a mais de 42.000 comentários de cientistas e governos dos 195 países da Organização das Nações Unidas, da ONU. Estes números são importantes, pois salientam que as conclusões a que chegamos nesses relatórios são fortemente embasadas na melhor ciência que existe no mundo. Na sua imensa maioria, as publicações utilizadas são de papers científicos editorados. Além disso, o IPCC proíbe fazer prescrições políticas. Em outras palavras, não podemos indicar caminhos para os tomadores de decisão. As conclusões são colocadas como o estado de arte da ciência naquele tópico e naquele momento. Por isso, devem servir apenas como guia para que o tomador de decisão escolha por onde ir e com embasamento sólido. Pois bem, gente, me deparei com este texto e vi que tinham várias informações das quais eu não dominava. E aí eu olhei, gente, vamos caminhar para o tema de mudanças climáticas e vamos fazer tais reflexões. Bom, se vou fazer a análise dele, acabo caindo só no achismo. Eu acho que os cientistas pensam assim, eu acho. Eu falei assim, vou trazer uma professora de ciências para me ajudar, não é? Ô, Cíntia, começa assim, ó, o que o Brasil ganha com as mudanças climáticas? Por que você acha que teve esse título, o que o Brasil ganha com as mudanças climáticas? Eu acho que
esse tema, né, esse título, ele faz o leitor refletir a respeito do que a gente ganha, mas no sentido de pensar o que realmente a gente perde, né, com as mudanças climáticas. Então, o que a gente ganha com isso? Eu acho que foi nesse sentido. Eu perguntei justamente isso porque eu vi os alunos no chat. O chat estava aberto aqui. Aí eles estavam lá. O que ganha? Ganha desgraça. Exatamente. No chat? Eles pescaram a ideia. Eles estão fundo nessa ideia de reflexão. Porque no momento que veio o texto 1, o que o Brasil ganha? Ele ganha. Eles já foram refletir sobre o sentido da palavra ganhar. Mas Sim. aí não é o ganhar enquanto prêmio, não é, gente? O que pode acontecer, o que vem de consequência. Olha só, gente. Toda essa sequência que a gente vai trabalhar nessas aulas aqui, dessa primeira sequência de atividades, é para a gente aprender, para a gente entender como criar os nossos textos e como analisar nos nossos textos argumentativos as relações de causa e consequência. Lembra que eu vim trazendo aí naquelas aulas sobre a argumentação que o meu tipo favorito de argumento é o de causa e consequência? Porque o de causa e consequência é aquele que você consegue melhor convencer e tratar do assunto de uma maneira mais embasada, mais genérica. Quando eu digo genérica, não é fraca, mas é de uma forma mais aceita por todos os examinadores. Cíntia, você percebeu que aqui nesse texto tinha opinião? Sim ou não? Não, né? Tinha mais fatos. Tinham mais fatos, tinham mais informações para levar o leitor a chegar a algum ponto de reflexão. Uhum. Quando eles falam sobre aquele 1,5 e tal, eu, por exemplo, eu falei assim, gente, a primeira vez que eu olhei, eu falei, 1,5? Às vezes eu chego aqui, todo dia que a gente chega aqui, a gente é medido. Aí eles me medem, e aí eu falo, tem vezes que eu meço está 35, e tem vezes que está 37, está tudo bem. E 1,5, assim, para mim, para mais ou para menos, eu sinto que eu estou a mesma coisa. Agora, o que é esse negócio, esse 1,5, esse 1 grau a mais ou menos no planeta? O que a gente ganha com isso? Bom, a maioria das pessoas não entende, né, a diferença de 1,5 no planeta, por exemplo. Mas tanto no nosso corpo quanto no planeta, esse 1,5 faz muita diferença. Algumas espécies, né, a maioria das espécies, elas têm uma temperatura certa da água onde elas podem sobreviver, ou do clima, onde elas não sofrem nenhum dano, onde elas conseguem oferta de alimento. E quando a gente tem um aumento de 1,5% no clima, a gente mexe em toda essa escala climática. Então, esse 1% faz diferença na minha vida? Sim, faz diferença. Quando eu mexo no solo, quando eu mexo no sol, né, na intensidade do sol, nos raios de sol que chegam até a Terra. Então, tudo isso tem uma grande diferença, sim. Esses graus Celsius, não é? Sim. Está falando aqui que 1,5 implica em variações que podem causar mais enchentes por causa de 1,5 grau? Por causa de 1,5 grau. Pensem o seguinte, para a gente entender todo esse conceito, a gente precisa ter em mente o seguinte, que o nosso planeta, ele trabalha com estabilidade, tá? Nem para cima e nem muito para baixo o clima deve estar. Por quê? Qualquer mínima variação pode interferir em processos que ocorrem naturalmente, obviamente na natureza. Então, a gente precisa ter em mente que a natureza precisa de equilíbrio. Qualquer pequena variação, a gente interfere diretamente nos ecossistemas. E aí, assim, o que foi dando, o encaminhamento que o texto foi dando foi nesse sentido, de mostrar que vários cientistas, vários pesquisadores estão se reunindo para evitar que isso aconteça. Embora eu tenha uma sensação, eu estou falando aqui, eu não sou professora de ciências, por isso que eu a trouxe, que eu estou entrevistando. Eu tenho uma sensação de que, às vezes, a gente tem uma sensação de que não tem mais certinho verão, primavera, outono, inverno. E aí tem a ver com isso, essas mudanças climáticas? Exatamente. Tem super a ver. Por quê? Porque, se a gente reparar, antigamente a gente tinha estações bem pré-estabelecidas. Quando a gente sabia que ia chegar o inverno, a gente já tirava os edredons, cobertores, né, do nosso guarda-roupa. A mãe da gente já organizava as coisas para, né, o inverno chegar. E no verão a mesma coisa, a gente guardava as cobertas e ia só com shorts, camiseta, né, colocava lá.
Hoje em dia, a gente não tem mais esse tipo de estação pré-estabelecida. A gente que mora aqui em São Paulo, principalmente, né, Mônica? A gente sai de manhã com uma blusa, aí um frio, né? Aí chega na hora do almoço, a gente morre de calor. Depois, à tarde, começa a esfriar de novo, a gente tem que pegar um casaco ou um guarda-chuva, porque começa a chover. E à noite, a gente sente outros tipos de variações. Então, a gente percebe que esse 1,5 graus já começou a interferir nas nossas estações. E qual é o problema nisso tudo? Qual? Por exemplo, as pessoas que plantam. O que a gente ganha com O que a isso? gente ganha com isso? As pessoas que plantam, fazem agricultura, né? Como que elas vão estabelecer os tempos de chuva para poder irrigar suas plantações, ou o tempo de colheita para poder colher o que eles plantaram, né? Ou então para pecuária, como que a gente vai preparar esse solo para colocar esses animais, né, que são utilizados para alimentação? Então tudo isso interfere em um monte de outros processos. Também em animais, por exemplo, que hibernam. Como que eles vão se comportar sem saber qual é o tempo, né? Tá frio lá fora, já está chegando o inverno, não está chegando, como que eu vou hibernar? Tudo isso é uma questão muito mais profunda. Já fui além, já pensei numa coisa chamada efeito borboleta, que uma borboleta batendo lá no Japão interfere, que é aquelas coisas, né? Com certeza. Efeito. Pois é, gente, entendendo o texto, tem uma perguntinha lá, não tem? De acordo com o texto, então, defina o que é chamado de mudanças climáticas. Depois dessa explicação toda e depois desse texto que a gente acabou de ler, o chat estando aberto aqui, vocês conseguem dizer para a gente, então, o que é mesmo mudança climática? Não vem falar que é mudança de tempo, mudança de clima de novo, nono ano. Bora lá, no chat. Vou lá para baixo. Aqui eles estão. Mudança de temperatura, variação de temperatura, alterações do clima da Terra de forma permanente. Agora eu gostei de ver. Olha, tem um aluno que diz assim, ó, Rafael, ele diz basicamente o que é preciso saber aí, ó, mudanças na temperatura que impactam o equilíbrio ecológico. Olha, ele que legal. entendeu super bem, Rafael tá de parabéns. Muito bem. Olha aí na telinha, presta atenção. Vou dar um tuqui. Tá. Segundo o texto, gente, eu vou botando várias respostas para vocês aqui. Mudanças climáticas são, sobretudo, o que os climatologistas chamam de eventos extremos, ou seja, mudanças no clima local que provocam enchentes, secas. Cíntia, esses eventos extremos, às vezes, não acontecem na Terra como um todo, mas em alguns locais específicos, não é isso? Sim, em alguns biomas específicos, a gente tem, por exemplo, a Caatinga, é muito seca, né? A gente tem agora o que está em alta, a gente está vendo em todos os jornais sobre o Pantanal, por exemplo, que as mudanças climáticas têm afetado o clima lá do Pantanal, da região pantaneira. E aí o que acontece? As queimadas, né? A gente sabe que algumas queimadas têm outros motivos, mas a maioria delas é porque o clima está muito seco e a vegetação não suporta e vira aquela queimada toda. Tá vendo como é interessante essa coisa de interdisciplinar? Para a gente aqui desenvolver argumento de causa e consequência, a gente precisou acionar conhecimentos de outra disciplina. Por isso que a professora de ciências está aqui. E olha só, de acordo com o texto, aí é a pergunta número 2. Quais são as consequências das mudanças climáticas na vida das pessoas? A gente falou agora das causas. A gente viu que são eventos extremos. Esses eventos extremos, muitas vezes, causam aquela variação de 1,5. No texto tem falando até mais, às vezes, 2 graus Celsius e tal. Mas aí, quais são as consequências? A gente viu a causa. Quais são as consequências nas mudanças da vida das pessoas? Gente, no chat. Coloca pra gente. Tem aluno já falando? Vamos ver aqui. Tem gente falando que afeta a saúde. Eu já fico com vontade de contar quais são as consequências. A Tawane disse que pessoas podem ficar doentes. Podem ficar? Que doenças, Cíntia? Sim, olha, quando o clima está muito seco, por exemplo, como que a gente está enfrentando, né, com poucos períodos de chuva, a gente nota que as pessoas começam a ter problemas respiratórios muito mais graves, né, muito mais evidentes também. Agora, nesse momento em que estamos vivendo, esse é um grande problema, viu, Mônica? Porque nós estamos no meio de uma pandemia e os problemas respiratórios sendo agravados por conta do clima, a gente tem um ponto a mais aí para se preocupar. A Raíssa falando aqui, pode ter mais chance de rolar furacões. Sim. Gostei do jeito que ela falou. Pode rolar uns furacões aí. Verdade. Cuidado aí o clima. Mudando o clima, mudam-se as perspectivas. Pode rolar um furacão. A gente ri, mas era para chorar. Era para estar com medo. Na tela, presta atenção. Vamos comentar sobre a resposta.
Olha lá, Cíntia, de acordo com o texto, haverá descontroles climáticos, maior frequência de tempestades, maior probabilidade de ocorrência de eventos mais fortes, que são os que a Raíssa disse. Furacões e tornados. Isso, e tornados. O que ainda, segundo o texto, exacerba os riscos relacionados à saúde humana, à infraestrutura das cidades, à agricultura e a muitos outros setores. E aí é até uma questão onde a gente está falando aqui, é texto argumentativo, a gente reflete acerca de um tema, as causas, as relações de causa e consequência, entra aqui na matéria de ciências, mas eu acho que na sua também parte para a matéria de geografia, porque Sim. altera-se as cidades, a infraestrutura de uma cidade por causa Sim. do clima? A gente vê o seguinte, quando a gente joga um papel, né, para fora do nosso carro, ou joga um lixo na rua, a gente imagina que aquela ação vai ficar ali, é pontual, né, não vai ocasionar problema nenhum para outras pessoas. Mas, com a pandemia, volto a dizer, que é um assunto que está aí muito em alta, né, a gente pode dizer o seguinte, na China começou, né, esse vírus, e aí a gente viu que ações do outro lado do mundo vieram a refletir em outros países. Então, a gente não tem essa noção de que as ações que a gente faz hoje podem refletir em outros países, em outras nações, ou o papel que eu jogo hoje aqui, né, na rua, pode fazer com que a casa de alguém encha, né, daqui a um tempo, quando tiver em períodos de chuvas. Então, todas as nossas ações, elas impactam alguma consequência no meio ambiente. Você falou de jogar papel, mas tem gente que joga até o sofá na rua, No né? córrego, assim. Sofá que já era, tchau. É verdade, Não é pode, verdade. gente. E aí a última sobre o texto. O que você pensa sobre as mudanças climáticas em relação às consequências delas para as nossas vidas? Isso daí acho que já ficou bem claro. A pergunta pontual é essa, galera. Você acha, aluno, aluna, que ainda é possível mudar o cenário atual? Acho que vai chover sim ou não? Vocês acham que ainda é possível mudar o cenário atual? Tem gente dizendo não, Cíntia. Mas a maioria aqui, sim. E aí um aluno pontuou aqui, para toda ação há uma reação. Exatamente. Porque se a gente fizer alguma coisa, ainda dá tempo, Cíntia? Olha, vocês devem ter ouvido muito falar sobre achatamento de curva nos jornais ultimamente, né? E o que a gente pode fazer em relação à natureza é exatamente isso. Os impactos vão acontecer. Eles são relativos às ações antrópicas, que são as ações feitas pelos homens, né? Pela humanidade. Então, a gente não tem como resolver o problema em si, mas a gente tem como diminuir, achatar essa curva, fazer com que esses impactos vão sendo assim, em doses homeopáticas distribuídas aí ao longo do tempo. Deixa eu levantar a mão aqui, professora. Diga. Vou representar a Maria Eduarda. A Maria Eduarda faz assim, mas as coisas ainda podem melhorar, visto que todas as mudanças já aconteceram? Para Maria Eduarda, todas as mudanças já aconteceram. Já aconteceram todas? Não aconteceram. Nós temos pessoas, por exemplo, que não aderiram àquela campanha que é tão simples da segunda sem carne, por exemplo. Né? A gente tem pessoas que ainda não separam o lixo. A gente ainda tem pessoas que jogam o sofá lá no córrego, por exemplo. Né? Nós temos pessoas que ainda não têm essa consciência ambiental. Tem pessoas, Mônica, que nunca plantaram nenhum feijãozinho lá no copo com algodão. Tem que plantar, Tem gente. pessoas. Tem que fazer a sua parte, Exatamente. né? Maria Eduarda, bora ficar otimista aí. Se você, Maria Eduarda, fizer a sua parte, quem sabe, né? A gente acredita muito nisso, né? Cada um fazendo o seu pouquinho. E olha só, quantas reflexões não tiramos dessa aula de hoje, tá? Para a gente ir somando as demais que virão. A gente tem mais um texto. Analise a imagem aí comigo, aluno. Gente, agora eu vou deixar para você essa. Cintia, o que você vê aí? Olha, eu vejo o planeta Terra num conflito. Essa é a minha leitura, né? E eu vejo o planeta Terra mais azul, sinal de que tem mais água? É sinal de que tem bastante água. Tá bom, mas o que está acontecendo com o planeta aí nessa imagem? Parece que é uma explosão. Parece que é uma explosão, parece que é um fogo, né? Tá pegando fogo. Parece que ele está se corroendo também, porque a gente sabe que o centro do planeta Terra é composto, sei lá, por magma. Por altas temperaturas. Por altas temperaturas. Parece que fizeram um buraco na Terra e, pô, ela tá explodindo. Tá explodindo, gente. Vocês estão analisando... A leitura biológica, né, dessa imagem é um pouco diferente. Então me ajuda. A leitura biológica, né, das ciências sobre essa imagem. O pessoal tá falando imagem. aqui que é o
Thanos estralando os dedos. Ó, tá. Oh, meu Deus, pode ser. Mas e aí, a leitura biológica, como é que faz? A leitura biológica dessa imagem é a seguinte: são os raios solares que entram, né, no planeta Terra e ficam retidos, guardados dentro do planeta, aumentando assim a temperatura. E aí, aumentando a temperatura em grande escala, a gente tem essas explosões aí. Ah, bom, gente, nada de Thanos. Nada de Thanos, raios solares. Bora lá. Fazendo a segunda rodada de entendimento do texto, galera. Qual é a mensagem transmitida pelo texto que acabamos de ler? Porque foi uma leitura de imagem. Qual é a mensagem, gente, que esse texto transmitiu? Nossa, o Jonathan já veio aqui, ó. É o fim da Terra. Teve bastante gente fazendo a relação, a intertextualidade com o Apocalipse, né? O discurso religioso. E aí veio bastante gente, o Apocalipse é o fim da Terra. Será, gente, que só essa mensagem? Você achou alguma aí? Olha, a Lidiane diz que reflete o aquecimento global, Aham. muitos falando sobre efeito estufa, né? Que são dois temas que têm super a ver com a imagem, sim, gente. É verdade. E aí tem muita gente falando, isso é a cara da mudança climática. O planeta lá bonitinho, aí pá, ficando quente do nada. Pode ser. E aí, 2, olha aí na tela. Se essa imagem fosse utilizada numa campanha publicitária, vocês lembram, não é que eu trabalhei com vocês? O gênero campanha publicitária é aquele gênero em que a gente, numa linguagem aí de uma função apelativa, a gente quer convencer alguém a mudar alguns hábitos, a reverter alguns problemas que há na sociedade. Se essa imagem fosse usada numa campanha, qual seria um possível slogan? Coloca aí pra gente, eu quero a criatividade, slogan para essa campanha. O que eu colocaria ali em cima para causar um impacto, para me convencer nessa campanha, aliás, o que vocês iriam falar? Você conseguiu achar uma legal aí? Ah, aqui já tem alguns alunos colocando: o planeta pede socorro. Ah, eu vi isso também. Aí tem um aluno aqui que foi assim: quer matar a sua casa? Queime a terra. Aí ele foi bem incisivo, né? Ele ia me chocar. Tem um aluno que brinca que é Deus fazendo churrasco e a gente é a carne. Meu Deus. Olha aqui a Melissa. Ainda dá tempo para mudar os seus hábitos. Pode ser um bom slogan também. Ó, Mudança climática extrema se aproxima. Ai, eu adoro, eles são muito criativos. Olha a São. Ruth. Num planeta prestes a morrer, vírgula, você pode ser a diferença. Muito bem. boa. Gostei muito boa também. essa. Cuide do planeta, caso contrário, isso ocorrerá muito rápido, disse o Gustavo Bruno. Legal, né? Porque aí a pessoa, sério, eu tenho que cuidar. É, pode ser, pode convencer bem. Não, tô amando, gente. Vocês sabem que eu vou gravar esse chat aqui, que eu vou recortar um monte de coisas daqui. O que o Vinícius Chaves disse, o presidente do chat? O aquecimento global é causado pelo acúmulo de CO2 na atmosfera que impede que os raios solares saiam da Terra. Ah, por isso que é aquilo que você estava explicando? Sim, tem a ver com o efeito estufa, né? Em que os raios solares... É como uma estufa mesmo que eles têm em lugares como Lambra, por exemplo. O que acontece? O que uma estufa tem como função? Né? Reter calor para fazer as sementes germinarem mais rápido. No caso do nosso planeta, esses raios solares vêm, eles entram no nosso planeta e ficam retidos lá dentro, aumentando a temperatura. Só que, ao contrário da estufa das plantas, né, que é para um efeito comercial, para fazer as plantas brotarem, aqui a gente fica sofrendo essas ondas de calor que a gente não aguenta. Na Itália, recentemente, teve uma onda de calor em que muitos idosos faleceram. Então, a gente não suporta. Eu vi essa notícia. É. Gente, tá acabando a aula. Na tela, vamos fazer a sondagem final? As mesmas 3 perguntinhas. Vamos ver se vocês, agora, depois de toda essa aula, se vocês mudaram as respostas de vocês. A primeira a gente já viu, que vocês entendem agora por mudanças climáticas. Mas vocês conseguem pontuar para a gente o que vem provocando o aumento de temperatura e quais são as consequências que a humanidade pode vir a sofrer? Agora, se vocês puderem colocar para a gente o que vocês acham sobre isso, eu vou pegar aqui, copiar, colar, vamos ver. Agora eles já estão mudando. Desmatamento dos biomas, o comportamento humano. Você está vendo que eles estão mudando? Tô vendo. Você acha que eles aprenderam já? Olha, eu acho que aprenderam. Muito bacana. Bora muito colocar para a bacana. gente aí o que vem provocando o aumento e quais são as consequências que a humanidade está
ou pode vir a sofrer? Vai colocando aí pra gente, enquanto eu e a Cíntia vamos dizendo o que nós aprendemos na aula de hoje. Hoje nós refletimos sobre a temática das mudanças climáticas. E também, Cíntia, Aprendemos que, a partir da leitura de um bom texto, podemos alterar ou aprimorar nossas percepções acerca de muitos assuntos. muito bem, porque eles abrem a nossa mente para reflexão. E também vimos que podemos desenvolver reflexão crítica através da leitura de imagens. E não textos verbais, né? Muito bacana olhar uma imagem e fazer a leitura dela. E eles criaram slogans perfeitamente bem. E nós vamos aqui coletar as respostas de vocês. Eu vou continuar falando sobre isso. Galera, tem aquela proposta de atividade que está na aula 1 aí de vocês, que vocês podem pesquisar sobre as consequências dela para a nossa vida. Se você ainda acha que é possível mudar o cenário atual, na quinta-feira eu vou falar mais sobre isso. Tem aí o QR Code da segunda edição do Movimento Inova, vocês já sabem, uma programação 100% online, cheia de novidades nos dias 22 e 23, e o QR Code para você contar para a gente o que achou da aula que acabou de assistir. Ai, meu Deus, Cíntia, ó, tem um QR Code, tem um link, depois eles podem fazer a avaliação. Eu amei sua participação aqui. Obrigada, eu gostei bastante de estar aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre as mudanças climáticas. Se aprenderam, deixam aí no chat para a gente saber. Pois é, sem você eu não ia conseguir. Muito obrigada, viu, parceira? Obrigada a vocês. Gente, um beijo. Até quinta-feira. Tchau.